Seja muito bem-vindo ao programa Acelera TI, onde ajudo profissionais a destravarem a sua carreira e a ganharem 50% a mais sem achismo. E no episódio de hoje vamos falar por que você trabalha muito e nunca é promovido. Você caiu aqui de paraquedas, não me conhece? Meu nome é Juliano Viana, sou CCIE e especialista em infraestrutura de redes. Trabalho com TI há mais de 25 anos e eu também sou mentor de carreira para profissionais de TI que querem crescer em suas carreiras. E na aula de hoje nós vamos falar por que você trabalha muito e nunca é promovido. A verdade é que trabalhar mais duro raramente é a resposta para o crescimento na carreira, especialmente quando o seu esforço e as suas soluções permanecem invisíveis para quem toma as decisões estratégicas. A armadilha do silêncio. Você entra na reunião e dá a solução técnica exata. Ninguém te ouve. Minutos depois, alguém menos técnico repete a mesma coisa e todos concordam. Isso não é azar, é um padrão corporativo. Por que alguns profissionais eles não são ouvidos e outros sim? A diferença é porque na sua comunicação tem profissionais que são técnicos e não sabem comunicar a linguagem de negócio, o diagnóstico real. Esse conteúdo é para profissionais que estão 5, 10, 15 anos de experiência focados em infraestrutura, redes e operações ou cloud. É quem sente que está estagnado na sua carreira. O objetivo não é motivar, é entregar um diagnóstico real da situação. Quem é você? Profissional técnico, sênior, com anos de experiência e resultados comprovados. Qual que é o problema? Você sente que não cresce na carreira como gostaria. Você é uma pessoa que trabalha muito, estuda, resolve o problema, mas por algum motivo você não consegue crescer na carreira. Você não é promovido, você não tem aumento de salário. O que vem a seguir? Um diagnóstico honesto, um método para mudar esse cenário de vez. O ciclo do operacional invisível. Existe um mecanismo silencioso e prende os melhores técnicos no mesmo lugar. Enquanto mais competente você é, mais o ciclo te aprisiona. Então, coisa interessante. Às vezes a pessoa é muito técnica e ela acaba não crescendo na carreira. Ela é bom tecnicamente, ela estuda muito, trabalha duro. Nós vemos aqui o porquê. Então, uma competência. A pessoa é muito bom tecnicamente. O que acontece? Mais demanda, mais incêndio, mais incidentes essa pessoa jogada. E acontece aqui uma sobrecarga. A pessoa não tem tempo para sentar e planejar sua carreira, ou então demonstrar o valor das suas entregas. Então ela acaba se tornando invisível e ele acaba se sentindo estagnado, que passa anos e anos e você continua no mesmo lugar. Esse é um ciclo vicioso de profissionais técnicos, mais trabalho, menos reconhecimento. Então esse é o ciclo operacional invisível. 5 passos do ciclo. Veja como o ciclo funciona na prática. Porque ele é tão difícil de perceber quando você está dentro dele. Você é muito bom. Por isso, te dão problemas mais difíceis de resolver na empresa. Você resolve rápido. Isso confirma que você é o cara das crises, o bombeiro indispensável. O bombeiro é aquele que vive pagando incêndio. Surgem mais problemas. Você vira o bombeiro oficial, sempre apagando incêndio, sem tempo para o estratégico. Você não aparece nas reuniões de decisão, não constrói visibilidade, não negocia, não faz networking. Você acaba sentindo a estagnação. Você fica no mesmo cargo e um colega menos técnico ele é promovido no seu lugar. O técnico fez estratégico, a real diferença. Qual que é a diferença do técnico que é técnico e o estratégico? O que define é quem vira arquiteto, coordenador ou gerente. A resposta vai te surpreender. Não é isso que promove. Mais certificações, tempo de casa, quanto mais tempo de casa, quantidade de problemas resolvidos, hora extras trabalhadas. As pessoas pensam que quando trabalhar mais, fazer mais certificações, mais tempo de casa, isso vai trazer certificação. Infelizmente, isso não promove. O que promove? Entender o jogo corporativo, comunicar valor em linguagem de negócio e aparecer nas decisões certas, moldar a percepção da alta gestão. Esse é o profissional que ele sabe comunicar valor para a gerência, dos diretores. Pilar 1, visibilidade estratégica. Não basta fazer, é preciso ser visto fazendo. Se você não sabe comunicar, isso não quer dizer que você tem que puxar saco, mas você tem que aprender a comunicar as suas entregas, mostrar o valor do seu trabalho.
Se você não dá valor ao seu trabalho, quem é que vai dar? As empresas não promovem quem trabalha no escuro. A promoção vai para aqueles que aparecem nas decisões certas, nos momentos certos, para aqueles que sabem comunicar, que têm uma ótima comunicação. Então tem muitos profissionais que eles são invisíveis. Eles resolvem problemas críticos às 2 horas da manhã, em silêncio absoluto, sem que ninguém saiba o impacto do que ele fez. Já o estratégico, ele resolve um problema menor e apresenta um impacto comercial para o gestor na segunda-feira de manhã. Então ele comunica as entregas. Então muitas vezes a pessoa cai no erro de achar que o seu chefe sabe o que você está fazendo, nem sempre. Então é muito importante você aprender a comunicar. Sempre que você entregar um projeto importante, resolver um problema crítico, é importante você comunicar isso para a sua gerência. Pilar 2, comunicação de valor. Gestores não entendem jargão técnico. Você precisa traduzir técnica em negócio. O que você diz? Implantei HA com failover automático e redundância de camada 3. O que o gestor ouve? Blá, 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 blá. Nenhuma conexão com o resultado de negócio. O que você deveria dizer? Eliminando o risco de parada que custava R$80 mil por hora à empresa. O dinheiro vira cargo. Aprenda a falar a língua do negócio. É muito importante. Viu a diferença na comunicação? Um usou o techniquez, termos mais técnicos, e o outro, a linguagem mais de negócio. O pilar número 3, posicionamento intencional. Quem decide a sua promoção geralmente não é o seu chefe, às vezes é o chefe do seu chefe. É o diretor acima do seu gerente. É um conjunto de percepções de alta gestão sobre quem você é e qual o valor que você representa para a empresa e para o negócio. Como é que você é percebido na empresa? Você é percebido como alguém que apenas paga incêndio? Alguém que executa as ordens, resolve problemas operacionais? Como você precisa ser visto? Você precisa ser visto como um estrategista. Alguém que gera valor, antecipa riscos e pensa no negócio. Então é importante a gente entender o negócio na empresa, entender o que é importante para seu chefe, quais são os objetivos que ele tem, né? Geralmente, muitas vezes o objetivo é reduzir custo, aumentar a disponibilidade. Então há uma diferença, né, em você apenas comunicar de forma técnica e você saber adaptar a sua linguagem de forma que seja clara e simples para que uma pessoa que não é técnica possa entender o valor que você entregou naquele projeto, naquela entrega. Então você precisa moldar essa percepção ativamente. Não espere que note o seu valor. Então tem gente que comete esse erro, fica esperando ser reconhecido. Mas se você não comunicar o valor, vou te dar um exemplo. Uma certa vez eu estava no setor lá conversando com um gerente de cabeamento, chegou o diretor, perguntou se estava faltando serviço. Eu falei com ele, olha, eu já fiz por merecer o salário desse mês. Eu fiz uma entrega, eu instalei uma controladora wireless que não tinha documentação no fabricante e eu ali fiz um laboratório. Com a minha experiência, eu consegui entregar, o cliente ficou super satisfeito. Quando eu comuniquei para ele o valor que eu entreguei, o cliente ficou satisfeito, ele ficou calado na hora e saiu em silêncio. Então isso é você saber comunicar valor. Não é ser arrogante, mas você precisa saber deixar as pessoas saberem o valor que você está trazendo para a empresa, das entregas, né, da criticidade. Para mim foi um valor importante, porque não tinha documentação, não tinha curso, então eu aprendi e consegui fazer ali na raça. Você vê a diferença de você aprender a comunicar o valor do seu trabalho. Então uma lição de 25 anos de carreira. Eu entrei em TI, vindo de escola pública, eu não sabia inglês, não tinha computador e não era o mais talentoso da turma. E outro detalhe, eu estava desempregado. Se eu não arrumasse emprego, eu ia ter que trancar a minha faculdade. E a virada não veio do talento, veio de uma decisão. Parar de estudar no improviso e seguir um plano estratégico. Antes da virada, eu estudava de forma aleatória, acumulava certificações, resolvia problemas e esperava ser reconhecido. Depois que eu virei o jogo, eu segui um plano estratégico, claro, com destino definido, competências certas e posicionamento intencional. O sucesso não é sobre talento, é sobre ser estratégia, é sobre ter um plano de carreira. Para isso, tem um método de 4 movimentos para sair do operacional e se tornar um profissional estratégico. Apresentamos um método estruturado em 4 movimentos para transformar sua trajetória profissional do operacional invisível ao estratégico
reconhecido. E o movimento número 1 é clareza de rota. Definir objetivos estratégicos claros. Ou seja, você precisa definir onde você vai estar daqui a 2 anos, qual que é a função, qual que é o carro, qual que é a empresa, o salário que você quer alcançar. E a maioria dos profissionais não tem essa clareza, não tem esse plano. Eles apenas vão vivendo dia após dia. O que acontece na prática? Passam anos e mais anos, eles continuam ganhando o mesmo salário, fazendo o mesmo trabalho. E o segundo movimento é desenvolver habilidades de alavancagem. A maioria dos profissionais, eles focam apenas na parte técnica, mas é importante sim investir na parte técnica. Eu mesmo investi na minha carreira, tirei certificações de peso como a CCE, CCNP, FortiGate, Microsoft, Furukawa e outros. Mas eu também desenvolvi no soft skills, são habilidades em liderança, comunicação, oratória. Eu aprendi negócios, eu fiz um MBA em negócios na FGV. Então eu desenvolvi outras habilidades que são importantes para que você consiga ali crescer na sua carreira. E o terceiro movimento é construir presença e visibilidade interna. Se você não sabe vender o seu peixe, você não sabe comunicar e demonstrar o seu valor, o impacto das suas entregas, você acaba ficando para trás. E o último movimento é disciplina. Executar com consistência e foco. Quantas pessoas começam e não terminam? Começa a estudar para uma certificação e não faz a prova. Começa a fazer a faculdade e não termina o curso. É muito importante você desenvolver a disciplina de executar até o fim. Cada movimento é interdependente. Sem clareza de rota, nenhum dos outros funciona. Sem disciplina de execução, os 3 primeiros são apenas teoria. Então é importante ali esses 4 passos, que é a clareza de rota, a competência, saber desenvolver as competências, saber se posicionar e ter disciplina. Eu vou explicar um pouquinho com mais detalhe. O movimento 1, clareza de rota. Sem destino claro, nenhum caminho serve. Muitos profissionais técnicos sabem muito sobre tecnologia, mas não sabem exatamente para onde querem ir na carreira. Essa falta de clareza é o primeiro obstáculo. Se você não tem um plano, você não sabe aonde você quer chegar, infelizmente, dificilmente você vai crescer na carreira. Você tem que saber qual que é o cargo que você almeja, que você deseja chegar no futuro. Defina exatamente o título e o nível que você quer alcançar. Arquiteto, coordenador, gerente, CTO. Então, as pessoas que chegam e crescem na carreira, elas têm essa ambição. Então, elas traçam esse plano. Mas se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Em quanto tempo? É importante você definir um tempo. Estabeleça um prazo realista e ambicioso. Sem prazo, o objetivo vira um sonho sem data. Eu me lembro quando estava estudando para o CCIE, eu acabei procrastinando, fiquei 10 anos ali. Acabou que eu pensei, parava, desanimava. Uma certa vez eu resolvi voltar a estudar para o CCIE. E eu comecei a entrevistar pessoas que já tinham chegado onde eu queria chegar. Então eu já tinha ali, eu já sabia qual cargo, eu queria ser um especialista. Eu queria passar no CCIE. E eu conversando com o CCIS, eles me falaram: Juliano, você precisa definir um prazo de quando você vai fazer essa prova, senão você nunca vai fazer a prova. E isso é verdade. Eu demorei 10 anos para tirar essa prova, desde que eu defini o que eu queria, até efetivamente eu passar na prova. Por quê? Porque eu não tinha definido uma data. E ali você acaba perdendo o gás, você acaba perdendo o foco. Então isso é realmente importante, definir o cargo e definir um prazo. Em que empresa? Que tipo de organização? Uma startup, uma multinacional, uma consultoria? O ambiente importa tanto quanto o cargo. Olha que interessante, o meu sonho era trabalhar numa multinacional, uma empresa que falasse inglês. Eu acabei realizando esse sonho. Então, se você não tiver um sonho, de onde você quer trabalhar, se é uma empresa multinacional, isso vai fazer toda a diferença. Porque tem empresas que elas não têm a maturidade para pagar o que você merece. Então, é importante você pensar grande e pensar também em uma empresa onde você gostaria de trabalhar. Então, eu sou a prova viva disso. Movimento 2. Competências de alavancagem. Como assim? Pare de estudar apenas técnica. O mercado já sabe que você é bom nisso. O que vai te diferenciar são as competências estratégicas, que são o que chama de soft skills. O que você já domina? Infraestrutura e redes, resolução de problemas técnicos, certificações e protocolos, operações e monitoramento.
que você precisa desenvolver: liderança e influência, visão e linguagem de negócio, comunicação executiva, negociação e gestão de stakeholders. Muitas pessoas não sabem negociar seu salário e acabam ganhando menos do que poderiam. Então é muito importante, invista em competências estratégicas que geram crescimento, não apenas em certificações técnicas. E aí que a maioria dos profissionais pecam. Eles ficam sempre buscando a próxima certificação, a próxima pós-graduação e não estudam sobre linguagem, influência, visão e linguagem de negócio, comunicação executiva. Eu contei já em outro vídeo que eu fiz um MBA em negócios. E isso me ajudou muito na minha carreira, em aprender a desenvolver uma linguagem que não é somente técnica, mas a linguagem que o gestor entende, que o diretor de finanças entende. Movimento número 3, posicionamento interno. Mude a forma como a empresa te percebe. Essa é uma mudança ativa, não acontece por acidente. Então eu vejo que muitos profissionais não sabem se posicionar. Muitas vezes as pessoas não veem o valor que a pessoa tem, porque ela não sabe se posicionar. Às vezes você é só aquele técnico que resolve o problema. Ele é reativo, operacional e invisível nas decisões estratégicas. Agora a diferença: o especialista que gera valor. Ele é proativo, ele é estratégico, ele está presente nas conversas que importam, ou seja, ele está presente ali na roda, quando está definindo as soluções. Não somente ali ele é chamado para executar, mas ele é chamado para ajudar a definir as soluções, para resolver os problemas. Essa transição exige ações concretas, participar das reuniões certas, comunicar resultados e linguagem de negócio e construir relacionamento com a alta gestão. Às vezes a pessoa não sabe, criar um network interno e externo. Isso são habilidades essenciais para você alavancar o crescimento da sua carreira. Eu posso dizer, mesmo eu sendo uma pessoa introvertida, hoje eu tenho um bom network, tanto interno dentro da empresa, eu tenho uma percepção ali boa entre as pessoas, como externo. Então isso é importante. Se você quer crescer na carreira, você aprender a desenvolver essas habilidades, esses skills. E o movimento 4, disciplina na execução. Muitas pessoas não têm disciplina, não têm foco, ainda mais nos dias de hoje, que as pessoas estão viciadas na dopamina, as redes sociais, o celular acaba se tornando um vício e as pessoas acabam perdendo o foco, elas não conseguem terminar aquilo que elas começam. Ela começa a estudar para certificação e nunca faz essa prova. Ela começa a fazer um curso, ela compra o curso, mas não faz, não consegue terminar. Isso é estratégia, sem execução é fantasia. Saída operacional, existe um sistema estruturado de ações diárias. Não basta entender o método, é preciso aplicá-lo com consistência. Então, essa palavra, consistência. Então, número 1, defina as ações semanais. Quais movimentos concretos você vai fazer essa semana para avançar na sua rota, o seu objetivo, o seu projeto pessoal? 2, meça o seu progresso. Você está sendo mais visível, comunicando valor, construindo relacionamentos estratégicos? Isso é algo importante você desenvolver na questão do networking. Você conseguir medir também se você está tendo progresso. E 3, ajuste e repita. Revise o que funcionou, corrija o que não funcionou e mantenha a disciplina de execução. Isso é extremamente importante. Então, para concluir, nós entendemos qual é o problema. Não adianta você fazer apenas um esforço técnico, Você trabalhar muito, resolver o problema, se você não souber comunicar o valor. Nós vimos o ciclo operacional do invisível e os 3 pilares que sustentam a virada do operacional para um profissional estratégico. E apresentamos um método, que são os 4 movimentos concretos para sair do operacional e alcançar o estratégico. Esse é o mapa. O detalhe de como percorrer cada etapa está aqui no canal. E eu te convido a se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo, porque aqui o meu objetivo é ajudar você a destravar a sua carreira e a ganhar 50% a mais sem achismo. Deixa seu like, para mim é muito importante saber que esse vídeo te ajudou de alguma forma. Deixa seu comentário aqui, sugestões para os próximos vídeos. Muito obrigado pelo seu tempo e que Deus te abençoe. Eu te vejo no próximo vídeo.